Olá, muito boa noite. Está no ar o nosso Estação Hamburgo, direto pelo nosso canal 14 da Claro Net, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, canal 6 para São Leopoldo, para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos, do nosso portal valedosinos.org, do nosso site valetvplay.com, dos nossos parceiros CDN TV, DSI TV. E está rolando a nossa live no YouTube e no Facebook para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários que não estarão sendo lidos ao longo desse programa, que a gente está gravando ele no finalzinho da noite desta quarta-feira, o programa indo ao ar nessa sexta-feira, dia 14. Horários alternativos do nosso Estação Hamburgo, nos canais 14 e 6 da Claro, ou lá no nosso canal no YouTube. O nosso Estação Hamburgo tem um oferecimento de Calçados Beira Rio, 50 anos, líder no segmento de calçados, atendendo mais de 100 países e produzindo valores. Exatos Contabilidade, há mais de 36 anos, apoiando o empresário, uma contabilidade ágil que respeita a essência de cada negócio. Parceria na gestão para prosperar negócios. Mercators, feiras e eventos, mais calçados, mais acessórios, mais moda. Vem aí a Zero Mais, de 17 a 19 de novembro na FENAC. Na próxima semana estaremos lá com toda a operação da nossa Vale TV, falando diretamente da nossa FENAC, depois de mais de 20 anos, uma feira de calçados B2B aqui no Novo Hamburgo. Concisa Construtora, há mais de 30 anos, construindo confiança e qualidade para realizar o seu sonho do primeiro imóvel. JG Serviços, desde 1999, empresas e condomínios limpam, cuidam e protegem o seu patrimônio com a equipe da JG Serviços. Coworking 360, uma estrutura premium, bem equipada para pessoas individuais, empreendedores e empresas consolidadas. Um ponto de encontro perfeito para inspirar, conectar e transformar negócios. E Universidade Fevale, referências impulsionam referências. Vestibular 2026, acesse graduacão.fevale.br. Hoje à noite a gente recebe uma bancada muito qualificada aqui para a gente conversar exatamente sobre ensino, educação. E nos permita que nossa Universidade Fevale, vamos falar muito da nossa INH, que falamos recentemente de um curso de IA para negócio, e agora, muito especialmente, vamos falar de IA na gestão estratégica. Mais um curso que a nossa faculdade INH está lançando com o êxito, com a qualidade daquilo que a gente já conhece, né? Vamos destrinchar aqui com esses que serão figuras-chave dentro do que a nossa faculdade INH está preparando. Rodrigo de Castro, fazia tempo, né? Te provoquei na entrada aqui, que eu não te vi, que tu não estava conosco aqui na nossa Vale TV. Muito boa noite, muito bem-vindo, Rodrigo. É um prazer estar aqui novamente, Rodrigo. Teu programa eu prestigio desde sempre, né? Então é ótimo voltar para essa bancada aqui. Representando aqui a... Soul Cloud. Soul. É uma empresa de tecnologia que atua no Brasil inteiro. Esse Soul é de Soul mesmo? De Soul. Não é de alma, é de ser. Ah? Tá bem, muito bem. Red de aí. É isso aí. O cara que resolve para que lado vão as estratégias de inteligência artificial da empresa e dos seus clientes. Ah, mas isso é só para empresas gigantes, porque as empresas pequenas não precisam fazer isso. Temos 2 mil... Tem como fazer isso? Temos 2 mil clientes em todo o Brasil, desde pequenas empresas até grandes corporações multinacionais. Juro. Dá para fazer isso numa empresa de pequeno porte? Devemos. Recentemente, Rodrigo, fizemos um diagnóstico das empresas da região aqui, né? E percebemos que mesmo empresas com 5 funcionários já estão usando soluções de inteligência artificial no dia a dia dos negócios. Puxa vida. Sensacional. Muito bem, vamos falar um pouco sobre isso também. Eduarda Gabriela Velho, pesquisadora. Que coisa linda essa nomenclatura aqui, hein? Estudos de plataforma e humanidades digitais da nossa instituição evangélica, da nossa INH, né? Instituição Evangélica Novo Hamburgo, Faculdade INH. Muito boa noite, muito bem-vinda. Muito bem, obrigada, Rodrigo. A gente agradece o espaço também. Então, eu sou professora na INH
e sou coordenadora nessa pós-graduação de Data Analytics, né, para gestão estratégica. Então, eu sou professora e pesquisadora desse campo que é tão novo, né, que é humanidades digitais, que é uma sub-área dentro da comunicação digital que também intersecciona com o campo de dados, né, que é o assunto que a gente vai conversar. Quando fala em humanidades digitais, já parece um contrassenso, mas é humanidade ou é digital? Que é isso, né? Os dois, né? Essa intersecção que a gente tem, né? Porque... É claro, quando começa uma e termina a outra, é tudo a mesma coisa, é tudo misturado agora. É tudo misturado, na verdade, né? Porque hoje o digital se tornou inseparável, né, do que a gente entende como real, né? Tu veio aqui para explicar isso? Vamos falar sobre isso também. Desmistificar isso. Não é um bicho de 7 cabeças, tem no máximo umas 4 ou 5 cabeças, né? Isso, não mais do que isso. Não mais do que isso. Edson Vobeto, gerente de desenvolvimento, RP Cigan. Cigan é essa empresa nossa, né? Que a gente tem um orgulho enorme de ter aqui na nossa cidade, para o mundo, né? Muito boa noite, muito bem-vindo, Edson. Boa noite, Rodrigo. Edson não, o Vobeto, né? Vobeto, pode ser Vobeto. Ou Vobeto, né? Vobeto. Pronúncia. O alemão, o Deutsch diria Vobeto. Tá bem. Desenvolvimento, RP. A gente parece óbvio utilizar uma ferramenta de gestão na empresa, né? Tem empresas que ainda não têm um RP? Eu diria que tem empresas que muitas não usam adequadamente seu RP, né? Então, por mais que tenham o seu sistema de gestão, e muitas deixam a desejar na sua organização, ou no uso efetivo, né? Para que fazer controle de estoque? Não é só a visão do controle de estoque, né? Mas vamos... Não sei lá, por exemplo, né? Um exemplo. Por que se organizar nas suas compras, ou por que se organizar nas suas finanças, ter um planejamento adequado, ou por que utilizar agora essa questão de IA junto com os dados que tu pode facilmente usar coletando do próprio ERP. Então, o Paulo estava rindo ali quando eu falei de cuidar de estoque. É comum, né, Paulo? Paulo Fernando Benetti, boa noite, muito boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, boa noite. Infelizmente é comum, né? Mas não é muito recomendado, né, Gobê? Eu vou Beto. Vobeto, desculpa. Não, que isso. Enfim, eu acho que como um cara que trabalha com dados... No Grupo Boticário. Grupo Boticário, isso. Puxa vida, uma empresa de referência nacional aí também. Hoje o Grupo Boticário é referência nacional e quase que em vários segmentos internacional, né? Na parte de dados, um time gigante. Enfim, hoje eu estou aqui como professor. Esses dados, vamos começar a destrinchar esse bicho aí, né? Vamos por partes aí. Esses dados, eles vêm da onde? Eles vêm do cliente, eles vêm da formação de produto, eles vêm do feedback, do uso, do estudo. É uma boa pergunta, né? Porque tá vindo de tudo, né? Hoje em dia. Tudo tá gerando dado, né? Tu tem o dado que tu acessou um site e gerou dado. Tu tem o CPF que tu deixou lá na farmácia e ele sabe o que tu comprou. Tu tem o dado, eu vi esses dias alguns sensores, né, de fábrica e o quanto que tá tremendo o motor da fábrica para te detectar depois alguma manutenção. Então, não sei, vocês estão aqui também. Aonde tu pensar tem dados que estão sendo gerados, né? Dados gerados e aí que talvez é o grande desafio atual, né? Onde é que tu coleta esses dados, onde é que tu armazena e o que tu faz com eles, né? Acho que o que tu faz é a maior fronteira, né? Isso. Porque olhando para a visão das empresas, que foi o questionamento antes, eu posso ter meu ERP. Ele vai ter um tipo de dados. E os demais dados estão aonde, né? Como é que eu uso eles, coleto e faço uso deles, né? Eu acho que esse é o desmembrado que nós vamos conversar essa noite aí. Muito bem. O que prevê? Como é que foi essa construção de pensar assim, não, nós vamos fazer uma IA na gestão estratégica, né? Que compreende isso? O que da visão de vocês, daquilo que vocês já viram do todo, daí eu também imagino que vocês não tenham muito acesso ao todo, mas que já olharam a grade curricular, já enxergaram assim, o que cada um vai fazer ali. O que é esse bicho, assim, esse monstro que eu tô louco para destrinchar, porque eu acho que a gente precisa consumir isso ontem, né? Não com aquela ansiedade desesperadora de quem tem medo de perder o trem que está passando, mas que de alguma forma a gente vai poder pular num dos vagões. Se a gente pular ali na frente agora, a gente pega um lugar melhor, né?
Agora, se a gente demorar um pouco mais, bom, daí sobram talvez os últimos vagões, sobra ali o puxadinho do trem, enfim. O que é esse negócio todo aí? Quem começa a organizar isso para a gente poder ir destrinchando e fatiando esse monstrão aí? Acho que eu posso começar. Por favor, Eduardo. Então, muito bem. Bom, todo mundo sabe que de alguns anos para cá, né, esse assunto de inteligência artificial, né, sobre a questão da área de dados é um hype muito grande, né? Todo mundo quer trabalhar com isso, né? E desde que os chatbots eles começaram a chegar e desde que esses agentes de AI começaram a se tornar mais públicos, né, mais utilizados, assim como o ChatGPT, está muito em voga essa questão da área de dados e dos potenciais também que esse campo tem. Só que uma coisa que é muito interessante a gente saber é que decisões baseadas em dados é uma coisa que já acontece desde o século XX, né, quando a estatística começou a ser operacionalizada, né, em grandes empresas para tomar decisões de negócio. Só que aí fica a questão, por que de alguns anos para cá esse assunto ele começou a se tornar tão importante, né? E a área de dados, ela na verdade é uma área muito antiga, né, que intersecciona com a computação, que intersecciona com a estatística. E acontece que lá nos anos 90, no início dos anos 2000, se tinha uma visão muito pessimista com relação ao campo de inteligência artificial, porque os cientistas batiam em certas pedras, não conseguiam avançar muito, justamente com relação à tecnologia da época. Aí o que começa a acontecer? Lá no final da década de 2000, 2010, a gente começa a ter avanços, né? Tanto que ferramentas similares ao que a gente tem no ChatGPT já eram possíveis ser operacionalizadas, né? Só que não eram tão acessíveis para o público, tá? Então, muito bem. Desde o século XX, a gente tem uso de dados para tomar decisões estratégicas, e a gente tem esse avanço da tecnologia que tornou mais acessível usar ferramentas, né, e toda essa relação entre a estatística e a computação. Mas um outro ponto importante que até os colegas citaram aqui é que hoje a gente tem muito mais potencial de transformar dados em produtos. Porque, como a galera estava falando, hoje tudo a gente transforma em dados. A gente sai de casa, o Google Maps marca o nosso caminho, né? A gente pega um Uber, esses dados ficam, os nossos e-mails que a gente envia, tantos dispositivos que a gente tem na nossa casa que ajudam a gente, né? Então a gente tem esse processo que é a plataformização, que a gente chama em humanidades digitais, né? Estudos de plataforma, que é essa questão de que cada vez mais a gente faz com que plataformas, né, supram as nossas necessidades. Porque, por exemplo, hoje você precisa de mobilidade urbana, ao invés de você pegar um ônibus ou um táxi, você busca uma plataforma, que é o Uber, e isso gera dados. Então, o que acontece? Como tudo está gerando muitos dados, a gente acaba tendo muito potencial, né, de conseguir transformar esses dados em produto, né? Aí começam a surgir várias soluções tecnológicas, e a gente tem esses dois grandes usos. Primeiro, você se aproveitar dos dados que a sua empresa gera para tomar decisões estratégicas, e também para você conseguir fazer um produto, né? Porque motores de busca, esses chats já que a gente utiliza, são todos produtos que são baseados em dados, né? E o que acontece? A gente na NH teve essa ideia dessa pós justamente porque existem muitas pessoas da área de negócios, da área de comunicação digital, que estão muito interessadas em trazer isso, né? Até o Rodrigo trouxe aqui que mesmo pequenas empresas, né, já se beneficiam disso. Então, faltam formações, né, que permitam que as pessoas fiquem habilitadas, esses profissionais sejam habilitados, né, a conseguir trabalhar com essas tecnologias. E a nossa ideia é tornar isso um pouco mais acessível, né, porque essa pós-graduação, né, em Data Analytics para negócios, para gestão estratégica, ela é pensada para pessoas que não têm conhecimento de programação e estatística, que é uma grande barreira para começar, né? Então, a ideia é a gente trazer uma formação interdisciplinar que permita que pessoas de diferentes áreas consigam, né, entender, às vezes pivotar uma equipe, né, de dados, né, e ter esse conhecimento para permitir essa introdução na área, né? Que pessoas diferentes são essas, hein? Me ajuda a enxergar, Rodrigo, Eduardo. Que pessoas são essas? Quem é que vai se identificar e poder se apropriar de tudo isso que vão estar vivendo? Porque é uma extensão. Sim. Né? E ela também tem uma longa permanência, um longo aproveitamento, né? Então, o que vai acontecer na vida de quem vai estar participando disso? As pessoas já precisam estar
participando de alguma forma desse universo? Elas são da área do marketing, são da gestão, elas são talvez da operação? Onde é que elas estão dentro das empresas? Que empresas seriam também patamares delas? Longa história curta, Rodrigo. A gente trabalha com inteligência artificial há muitos anos. Meu primeiro projeto científico é lá nos anos 90, né? Junto com o surgimento da internet. Só que a gente viveu invernos gigantes em que a tecnologia era cara, era coisa de gente muito técnica, de engenheiros, né? E em 2023, a barreira do usuário comum caiu quando ferramentas como o ChatGPT, o Copilot da Microsoft surgiram e ficaram disponíveis para os usuários. A partir daquele momento, a inteligência artificial passou a ser um problema de qualquer pessoa que queira tirar proveito dos seus dados. Porque não existe inteligência artificial sem uso de dados. Essa é a grande verdade. E muito mais do que aquele dado que está no RP, que está num CRM, que está numa ferramenta de marketing, por exemplo, são as correlações que eu posso tirar dos dados a partir do momento que eu paro para estudar eles. Então, limpar os dados, transformar, fazer um bom uso, fazer testes em cima de dados passou a ser uma coisa muito mais simples com o uso da inteligência artificial. No ano passado, nós lançamos a NH, um MBA de inteligência artificial para técnicos e para negócios. 2 MBAs separados. Um bem técnico e um voltado para gestores de negócios. O que aconteceu na sequência disso? Se percebeu a necessidade de avançar no mundo dos dados também. E daí surgiu esse currículo super atualizado, como poucos que a gente tem visto no Brasil, super conectados com a área docente e com a área empresarial, trazendo casos reais que as empresas podem utilizar no seu dia a dia. Acho que isso é um grande compromisso que a NH assumiu e que eu acho que torna o currículo dela tão especial, né? Qualquer usuário comum das empresas, na área de gestão, na área operacional, que tenha acesso a dados e que tenha acesso a ferramentas de inteligência artificial, pode se beneficiar de uma formação como essa, porque o papel dela não é formar engenheiros, é formar usuários capazes de utilizar dados de inteligência artificial para projetar sua empresa, para desenvolver novos negócios e para alcançar novos usuários. Pegando o exemplo do Vobeto, antes mais cedo, muito mais importante do que olhar o meu retrovisor lá no RP, né, a história do meu estoque, é poder usar a inteligência artificial e dados para prever a demanda que o meu usuário vai ter. Isso é um problema de qualquer negócio, não necessariamente de uma ou outra área, né? Como eu consigo entender qual é o melhor perfil de usuário para os meus produtos, qual é o mercado que está mais acessível para o uso das minhas ferramentas, dos meus serviços, como eu consigo medir de forma adequada o custo que eu levo o meu produto até a ponta, como é que eu vou medir qual é o meu concorrente, né? Porque às vezes a gente acha que é um, mas é um substituto. Então, essa pauta dos dados, ela conecta com a pauta da IA e qualquer executivo, qualquer gestor, qualquer analista que tem acesso a dados no seu dia a dia de trabalho precisa avançar no conhecimento do uso de IA e dados. Isso aqui é uma parelha, né? Um parzinho que ele anda a 4 mãos. E a INH tem as duas formações, né? Tanto para a área técnica quanto para a área executiva. Tu diria que é mais focado em quem trabalha com serviços, em quem trabalha com indústria? Tem essa distinção, assim? Tem uma aproximação maior com o segmento exatamente? Tem, porém ela é absolutamente, ela tem uma neutralidade bastante grande, como toda tecnologia que é disruptiva, né? Se na indústria eu consigo gerar dados de produção que eu posso utilizar para tomar decisões, um ser humano dificilmente consegue analisar os dados em tempo real, mas uma inteligência artificial consegue, né? Consegue então, colher insights em cima disso. Ela pode te trazer situações, tu pode trabalhar para preparar ela para te retornar aquilo que vai te questionar daqui a pouco, vai te servir, prever, né? Prever, ou vai te servir para te dar o próximo passo. Acho que esse é o importante. Mas eu digo no seguinte sentido, Roberto, que eu acho que é uma barreira que a gente precisa entender, a gente consumidor, né? Vocês aqui são os experts e lá serão, né? A gente que vai estar consumindo um curso como esse, e falava para Renata da minha vontade de estar junto dentro dessa turma, como um inquieto estudioso e ansioso, mas acima de tudo entusiasta do que a gente vai construir, né? Dos futuros que a gente vai poder construir. Acho que o grupo Boticário é muito interessante como um case que parece ser gigante, né? Mas porque pode estar lá na formulação, na Amazônia, sei lá onde, qual é a base matriz
das essências, por exemplo, no estudo, na geração daquilo que é mais primário, na formação da indústria, na sua otimização, na sua exploração de performance, no marketing, né? na construção da relação com o cliente, na construção de um posicionamento de um novo produto. Né? São áreas muito distantes, muito díspares dentro do universo e naturalmente a gente, de segmentos também muito díspares dentro da sociedade, vai querer explorar melhor um ou outro. Né? Porque a gente viu no IA para negócios uma amplitude muito grande. Eu acho que uma pós nesse sentido, Rodrigo, ajuda a dar clareza da onde que tu vai pôr, onde que tu vai pôr o teu esforço, tá? Aonde que tu vai ganhar mais como empresa e tu vai entender que a IA pode te ajudar mais aqui ou lá. Seja, vou pôr uma IA aqui prevendo manutenção na minha fábrica, ou seja, um chatbot com ChatGPT da vida, conversando com o meu cliente e eu vou talvez diminuir, vou ter mais produtividade com o meu cliente. Ou seja, como serviço, tu vai pôr um ChatGPT junto com alguém, como se fosse um estagiário, perdão, aqui, ajudando do teu lado, né? O ChatGPT hoje já consegue caminhar junto com um profissional de alto nível para dar produtividade para esse profissional. Então eu acho que uma pós, como todo programa de ensino, consegue dar clareza de onde tu tem que focar e pôr energia num tema que tem tanto buzz, né? Sim. É bagunçado a nossa visão disso, porque o negócio ainda é turvo, né? E as oportunidades são muitas, né? E a gente não sabe o que está deixando na mesa, né? Cada um dos negócios a gente sabe que, bom, e mesmo os negócios mais estruturados a gente sabe que está deixando na mesa um monte de coisa. E isso é da concorrência, tá tudo certo, são muitos players disputando no mesmo universo ali, todo mundo concorre com todo mundo em um monte de coisa, né? Pois é, essa até é uma preocupação que a gente tinha na formulação, né, do currículo dessa pós-graduação, porque como a área de dados ela tá no hype, né, a verdade é que quase qualquer produto, qualquer formação que você vende vai atrair um público, porque tá todo mundo muito interessado, né, porque existe uma promessa muito grande de que investir em dados vai gerar um retorno. Então a gente fez esse currículo com muita responsabilidade, né? E muito orientado também a estudos de caso, né? Porque a gente estava comentando muito aqui, tá, mas em qual setor que se aplica? E a verdade é que se você domina certas técnicas, né? E, por exemplo, uma regressão linear, que é um método de estatística que é muito, muito básico, né? Da área inferencial. Se você aplica uma regressão linear para resolver um problema da área X, o mesmo se aplica, né, à área Y. Então, uma coisa muito importante E qualquer um pode sair de lá entendendo que é uma regressão linear? Não necessariamente. Sim, regressão linear é uma das primeiras coisas que você aprende, é uma técnica mais básica de estatística, não tão básica assim, mas sim, qualquer pessoa pode conseguir aplicar. Claro que você não vai olhar porque é uma fórmula extremamente complexa. Às vezes até a gente mesmo que tá mais tempo na área de dados olha certos algoritmos, certas coisas assim, a gente operacionaliza, mas não entende em profundidade. Então o que o aluno vai fazer? O aluno vai conseguir saber operacionalizar uma regressão linear para resolver certos problemas. Não entender a regressão linear. Não dá para desistir do curso por causa da regressão linear. Não é a estatística e a matemática, e acho que é importante falar sério sobre isso. Brincando a gente fala sério, mas muito especialmente não se trata de saber matemática, né? Isso é muito importante, falando muito sério. Quando a gente fala em dados, a gente sabe que tudo vira bits, bytes e tudo vira número também. Mas, acima de tudo, tudo vira oportunidade e é mais importante a inteligência do que eu quero fazer, do que é mais importante no meu negócio, independente se será numa ponta ou noutra, ou no meio do processo. Isso é que importa, né? É entender que, por exemplo, assim, tal da regressão linear, a gente vai encaixar isso aqui dentro de uma previsão de estoque, a gente estava falando de estoque, previsão de demanda para o próximo ano, e que no próximo ano eu vou ter uma produção mais enxuta de acordo com a minha demanda que eu estou vendo no mercado, sabe? Entender, ler esses dados, esses sensores que tem no mundo e fazer uma previsão de demanda e que isso aqui vai encaixar dentro do meu negócio e eu vou conseguir planejar melhor o meu negócio. Então, fazer esses pontos eu acho que é importante entender. Eu diria assim também, acho que é importante também pensar que, por ser cada vez mais estratégico a nível de organizações, né, o entender onde é que eu posso aplicar, eu acho que isso também passa a ser essencial. E como é que eu, dentro da minha organização, vou prover, então, recursos, eu vou pensar estrategicamente, porque
eu não vou usar o ChatGPT para resolver todos os problemas, né? Eu acho que não é a proposta de ir lá ensinar a usar o ChatGPT, mas sim olhar para problemas reais, muitas vezes que eu tenho, e aí eu acho que é muito bem colocado, ele se aplica em vários tipos de problemas, né? E que o objetivo é que a gente consiga, a partir disso, desenvolver o conhecimento para ser aplicado. Bom, dentro da minha organização, eu vou montar um pequeno projeto lá, eu vou ter que ter uma viabilidade para isso, financeiro, vou ter que ter uma viabilidade técnica que vai me dar um resultado. Ótimo, mas o que? Aonde? Quando que eu aplico? E é isso que se propõe muito, essa visão desse MBA, né? Eu gosto de uma visão que eu acho que ela é fácil de comparar com a questão cotidiana das empresas. Em algum momento não foi necessário que as empresas adotassem a internet como uma ferramenta de comunicação? Em algum momento não foi necessário que os profissionais, para se destacar, soubessem inglês, né? Talvez um terceiro idioma em alguns setores mais do que em outros. Em algum momento foi necessário que a indústria aprendesse a usar o IoT, né? Que é os sensores das máquinas para elas conversarem entre elas. Eu acho que a inteligência artificial ela é mais uma ferramenta que se conecta como uma necessidade executiva para quem quer se manter contemporâneo e atualizado no mercado atualmente. E os dados, eles são esse idioma que se conecta com essa habilidade que tem que ser dominada, né? Agora, se uma empresa vai ser mais proficiente em dados ou menos, bom, tem a ver com a maturidade dela, com o estágio em que ela está. Ela não precisa se preocupar agora em ser um expert em dados em nível global. Ela precisa se preocupar em avançar um estágio e sair daquela análise descritiva do passado para uma análise minimamente prescritiva do futuro. E aí eu acho que a gente deu um belo primeiro passo com esse currículo e com as demandas que as empresas têm procurado ultimamente. Acho que a gente tem um grupo muito plural aqui que nos possibilita conversar sobre essa pauta, sobre vários recortes diferentes e estimular o nosso telespectador, o nosso internauta a enxergar que essas oportunidades são muito pertinhas da gente, né? São inteligências diferentes, são ações diferentes, né? Um software que toca fundo no mercado, em várias áreas, é uma empresa gigante que produz um produto tangível, né? Como é um perfume, como é um sabonete, como é uma essência. É a educação, é a análise de comportamento, é a análise do número. É uma empresa que já se dedica a ser esse link entre o empresário e o futuro, o seu futuro. O futuro já chegou na nossa vida, a gente nem sabe aonde está, mas ele está em todos os lugares, né? Está no carro, está no atendimento do banco, está em tudo que a gente for fazer, está no mercado, quando cada coisa é organizada de tal forma, então o momento da prateleira, aquilo que antes era feito de uma forma mais empírica, uma percepção, ou quem pagava mais. Qual produto está em promoção e o porquê que um tá e outro não tá. Né? Qual que tu leva para compensar. Como eu defino meu mix de promoção, né? Tem inteligência nisso, né? Com certeza. E essa inteligência está pertinho da gente. Acho que essa é a provocação que a gente quer Esse é um tópico fazer. bom. Elasticidade de preço, hein? Como? Elasticidade de preço. Esse é um tópico quente. Porque a gente pode faturar menos em alguns e muito mais em quase todos os outros, por exemplo. É isso aí. É isso? E o que um atrai o outro, né? Porque quem fala em promoção acho que é só cortar preço. Promoção, A pergunta que eu mais promover o produto respondo. mais caro. Pergunta que eu mais respondo. Qual é o maior preço que eu posso praticar para manter a mesma margem de contribuição sem diminuir a quantidade de produtos vendidos? Ah, meu Deus do céu. Vai de novo, porque eu não Complexo. Qual é o maior preço que eu posso praticar no meu produto para manter a margem de contribuição, quanto ele deixa em caixa, quanto sobra no final, sem diminuir a quantidade vendida? Isso é um problema de varejo, indústria e consumo. Perfeito. Quer dizer, eu só estou melhorando a performance do produto. Não estou melhorando a minha performance com meus funcionários, não estou melhorando nada. Exatamente. É só aquele produto até onde ele vai para o mercado continuar me comprando. Por que tu vai dar desconto se a pessoa já ia comprar, né? Esse é o mais de praxe. Eu lembrei agora, tem um percentual de desconto aqui, eu tenho um bônus aqui, já comprei, não precisa me dar agora, né? Isso deveria ser motor para eu comprar. Ou o contrário, né? Eu preciso dar um pouco de desconto para poder vender o dobro do que eu venderia. Isso. Para poder chamar outros produtos naquele casado. Quem é que me responde isso são os dados. Não importa qual é o segmento da minha empresa. Posso ser indústria, varejo, distribuição, logística, posso ser comércio. Eu tenho que saber responder isso com os dados que eu tenho na minha empresa. Na cabeça do telespectador aqui. Eu vou me recuperar um pouco disso, tomar uma água aqui, a gente volta para saber. Mas e o escritório de contabilidade faz senso que esteja junto com vocês? Uma distribuidora de ferramentas faz? Uma outra empresa de software
Ela tem por que estar lá junto com vocês, ela já vive isso, não? A gente vai para um breve intervalo e volta já já. A Exatos é um sonho, a Exatos é encantar, a Exatos é humanizar. Ela se preocupa muito com o CNPJ, que é uma vida. Porque o nosso grande objetivo, sim, era dar continuidade no sonho dos empresários. É o que nós fizemos com muito carinho pelo nosso cliente. Então nós temos isso dentro dos nossos princípios, né, que é se colocar no lugar do cliente. A Exatos hoje tem um conjunto de 90 profissionais. O nosso dia a dia ele é criado num embasamento que a gente traz lá de casa, se sentir bem. Então, mesmo que tudo esteja ainda tecnológico, online, ainda Exatos é o grande diferencial para trabalhar com a gente. Por quê? Porque a gente senta, conversa, a gente planeja junto. Então, a Exatos tem essa aproximação, uma coisa que a gente não abre a mão, olho no olho, ainda faz muita diferença. Você já conhece o espaço que está transformando o modo de trabalhar em Novo Hamburgo e região? Um ambiente inspirador com estrutura completa, internet rápida e tudo que o seu negócio precisa. Aqui você trabalha, se conecta e cresce ao lado de quem também está construindo o futuro. Além do dia a dia, é o local ideal para eventos, imersões, treinamentos e ideias com propósito. Coworking 360, mais que um espaço, um ecossistema para o seu sucesso. O futuro da Fê é o presente da Carol. O futuro do Pedro é o desafio do Miguel. E a Lídia, pensando no seu futuro, voltou a estudar. Educação Sesc, aprendendo o futuro. Não me perguntes onde fica a minha agência. Segue o rumo do teu próprio coração. No Brasil todo o Sicredi tá presente, pro teu sonho virar realização. Pra quem chega do Iapoque ao fim da tarde, ou quem vem lá do Chuí pela manhã, conte sempre com o Sicredi até no Zap. É parceria, todo dia é teu fã. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. O programa não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. A gente segue conversando aqui e vocês entenderam que eu fui para o intervalo com um nó na cabeça. Eles estão me ajudando a entender um monte de coisa aqui agora e eu tenho certeza que eu terei muito trabalho nos próximos meses aí pela frente para, junto com eles, destrinchar uma série de percepções, aprender uma série de estratégias e saber fazer, né? E o que a gente conversava agora aqui no intervalo é aquilo que já está rolando, né? Já está rolando há muito tempo, né? O Vobet estava trazendo aqui o case da Walmart, nos anos 90 já. Nos anos 90, quando ela desenvolveu uma ferramenta de mineração em cima dos seus dados, né? Ela extraía esses mercados, ela identificou que determinados produtos, quando estavam em promoção, eles fomentavam a venda de outros produtos, né? E o que ela trouxe à tona muitos anos depois foi que na época que ela tinha venda de cerveja promocional, ela conseguia vender mais fraldas, né? E o vice-versa acontecia. Então isso há muito tempo, o próprio Rodrigo comentou, já existia, então não é de hoje que existe as IAs, né? Claro que antes era muito recluso, era muito custoso, vamos dizer, né? E que agora as empresas elas têm fácil acesso a inúmeras ferramentas aí
e que precisam aprender, precisam usar. E ficava muito fechado o meio ambiente, me parece, né? Ficavam reclusas, né? Era o projetos meu, muito é específicos. dentro da minha né? empresa, dentro dos dados que eu tinha. Isso aí. Hoje me parece que tu tem acesso a um sem fim de... Eu acho que é muito parecido também com outras tecnologias que a gente teve, né? Porque, por exemplo, a internet, a web, quando começou, ela era muito restrita a universidades e pessoas que tinham certo conhecimento técnico, né? Então, lá nos anos 90, nos anos 2000, você precisava ter certo conhecimento técnico para você conseguir desenvolver um site. Hoje, tem tanta abstração, tem tantas ferramentas que facilitam isso, de que qualquer pessoa com uma vontade, se quiser utilizar uma dessas ferramentas, pode criar sua própria tecnologia. Né? Não existe mais esse conhecimento de programação aprofundado. E eu acho que a área de dados está nesse ponto de inflexão, né? De que cada vez mais vão existir abstrações que não vão criar essa necessidade que você tem que se aprofundar em diversos conceitos matemáticos para conseguir operacionalizar certas tecnologias, né? Então, eu acho que a gente vai ver cada vez uma facilitação desses recursos, que é algo, né, que desde 2023, ali, como o Rodrigo citou do ChatGPT, né? Ou como os meus alunos gostam de falar, o GPeto, né? O GPeto. O GPeto. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter esse tipo de tecnologia, né? Aquele momento foi um divisor de águas. Foi. Um limiar de eras. Mudou o jogo. A partir dali, inteligência artificial que e a gente fala acesso de a IA dados. generativo. Exatamente. A inteligência surpreendeu, né? se multiplicando. A partir dali, a barreira da engenharia, ela caiu por terra, e qualquer usuário que sabe ler e escrever passou a poder usar a inteligência artificial no seu dia a dia de forma simples. Isso foi que mudou. Aí vem outra coisa também, né, Rodrigo? Rodrigos, né? Como profissional, a gente falou muito em empresa, mas como profissional também, tu tem que saber o que está acontecendo no nível de ChatGPT para a tua produtividade como pessoa e como profissional. Então, a gente estava falando antes do intervalo do Copilot. O Copilot hoje ele é um assistente que fica do teu lado. Para programador é muito comum, né? Espetacular. Fica do teu lado programando junto e dizendo assim, olha, aqui tu tá errado, corrige aqui, corrige lá. Mas não só para programadores, né? Hoje em dia, um profissional de marketing tá ali junto, desenvolvendo uma peça, ele vai pedir ajuda para um ChatGPT da vida. Tu tem um outro analista lá que vai fazer a sua análise, vai trazer o conhecimento que ele tem, mas também vai pedir para uma IA ajudar naquele conhecimento. Então, o profissional também tem que estar antenado nesse movimento, né? Para ser um diferencial como profissional também, né? Eu acho que isso uma pós também ajuda muito. Quer dizer, independe de eu ser um empresário, de eu ser alguém de uma área do conhecimento. Eu preciso estar conectado com a minha profissão, com a minha trajetória profissional. Exatamente. Hoje, como o Rodrigo disse, todo mundo tem acesso a isso, né? Nós temos feito programas imersivos nas empresas de 6 meses, em que absolutamente todos os usuários, técnicos e não técnicos de todas as áreas, passam a utilizar a inteligência artificial no seu dia a dia. Seja através do uso de assistentes simplificados, que são esses que ficam lado a lado com o usuário, respondendo e ajudando a resolver esses problemas mais simples do dia a dia, aumentando a produtividade, até a criação de agentes, que qualquer usuário hoje consegue criar agentes que automatizam processos e tarefas departamentais, até, claro, os modelos mais clássicos, que envolvem grandes volumes de dados de inteligência artificial e machine learning super complexos, que resolvem grandes problemas de indústria, como sistemas de recomendação, como sistema de preditividade, enfim. Assim, o importante é assim, veja, em 6 meses qualquer empresa consegue sair do zero to hero, né? Do zero até um herói da inteligência artificial com dados, desde que esteja orientado por uma pauta da companhia que esteja realmente comprada com inteligência artificial e dados. Se isso acontecer, 6 meses a mágica acontece. É uma questão cultural, né? Tem que afeta a cultura. Porque a gente está criando um novo sistema de gestão a partir do uso de inteligência artificial e dados. Sim. É um sistema de gestão orientado por dados, né, Eduarda? E orientado por ferramentas que tiram do usuário a tarefa burocrática e demorada de minerar e fazer as coisas acontecerem no dia a dia. Então, assim, é como se eu tivesse um super-herói do meu lado. Eu não gosto da metáfora do estagiário, eu gosto de um super-herói do meu lado que me transfere superpoderes. E aí, bom, a empresa consegue avançar muito rapidamente. Quem antes corria rápido passa a voar. Parece distante isso da gente. Quando a gente fala nisso, a gente pode pensar na trajetória do profissional, da empresa, do empresário. Isso faz sentido, por exemplo, para um escritório de contabilidade, para um contabilista? Total. A gente está trabalhando agora com 2 escritórios de contabilidade que eles deixaram de fazer aquelas primeiras análises de balanços
geração de DRE, relatórios, análise vertical, horizontal e tudo mais, porque um assistente de IA simples desses, que custam $20, né, tá fazendo no lugar, e eles têm só que revisar depois. E aí, como um escritório bem tradicional, bem posicionado, eu estou dedicando mais tempo a conversar com o meu cliente e fazer o planejamento, e não ficar analisando planilhas e dados que são autóctones ali, eu não consigo mexer neles. Na unidade Fabril de qualquer indústria faz parte. Faz parte. Pode ser um gerente de operação, por exemplo? Faz parte. A gente estava falando de gestão de demanda, né? E aqui é uma parte muito forte da Fabril. Então, se tu conseguir conectar desde lá da ponta, de quanto que o cliente está me pedindo, de quantas unidades que o cliente está pedindo, e conectar lá na fábrica, eu vou ter uma cadeia muito mais enxuta, com menos sobra de estoque e com uma produção muito mais alinhada. Então, sim, eu acho que vai de ponta a ponta. Um profissional de RH usaria como a inteligência artificial na sua empresa, na sua trajetória profissional? Eu tenho um caso ótimo aqui para compartilhar. Sabe o scouting? Scouting é um problema de RH, né? Tu publica uma vaga, recebe 1000 currículos, tem que fazer um pré-filtro, vai a 250, depois tem que olhar um por um, né? Bom, tu consegue colocar todos esses teus 1000 currículos numa pasta, pede para a inteligência artificial que está trabalhando contigo, ali, teu assistente, olhar todos esses currículos, comparando com a vaga que tu está buscando e selecionar os 10 principais segundo tais critérios. E ele vai filtrar desses 1.250 uma resposta em 2, 3, 4 minutos. Vai te ranquear para te fazer a avaliação. E aí tu vai para o outro lado. Opa, vi o lado que eu consegui identificar de competências, né? E agora vou passo para as próximas etapas. Né? Já abrevio, acelero o processo, mais assertivo. Né? Como é que fica o Robinson nessa questão toda? Hein? Porque tem um RP, tem um CRM. O Robinson é o defensor número 1 das IAs. Né? Ele é o homem do open source. Eu acho que há muito tempo ele está comprando essa... Open Innovation. Trazendo a questão da IA junto para as organizações. Tanto que o Cigan em si está orientado já para essa questão de IA. Né? Então, eu posso conversar, eu posso perguntar para ele, vai me dar resultado, vai me projetar, vai criar inclusive dashboards a partir da conversa que eu estiver fazendo. Né? Então, acho que o Robinson já tem uma quantidade enorme de dashboards lá de qualquer coisa. E ele pode inventar as novas. Ou pode solicitar questões ali na hora. Então, eu acho que o próprio mundo de RPs já vai mudar a forma de atuar, de conversar. Né? Ele vai deixar de ser talvez tão burocrático, ele vai ser mais da forma que hoje nós já estamos operando outros aplicativos. Né? Então, acho que essa jornada, essa caminhada já começou há um bom tempo lá com o Robinson. Né? Eu acho que ele faz muito bem isso ao trazer para as demais entidades, né? Empresas aí, desmistificando um pouco, né? Que é o que a gente está falando a pessoa que tem um pequeno restaurante lá e que está pensando num projeto de expansão dela. Eu tenho um pequeno case lá, 40 lugares, eu sirvo um cardápio X de segunda a sexta, estou pensando em abrir sábado, talvez ter umas receitas novas, talvez qualificar um pouco. A IA pode me ajudar em tudo, né? Pode. Não tem dúvida. Desde que eu consiga guardar esses dados. Né? Aqui está o segredo. Porque eu consigo já, lá na nota fiscal que eu emito ao final do dia, saber quanto cada pessoa gastou. Eu posso cruzar ali com o cartão que pagou, posso cruzar com o horário, posso cruzar com o dia da semana. Eu já tenho cruzamentos básicos que podem ser feitos rapidamente. E se eu ainda imputo alguns dados manualmente, como, por exemplo, disseste, o cardápio, né? Sei lá, como estava o meu clima naquele dia, se estava chovendo, se estava quente, se eu cruzo com a minha venda de bebidas, eu já estou começando a criar uma massa de dados que se correlaciona para me dar uma informação que antes eu humanamente não conseguia processar. Então, qualquer negócio, desde que consiga guardar um pouco de dados, consegue explorar isso. Claro que às vezes, poucos dados acabam gerando respostas com pouca fidelidade à realidade. Então, às vezes a gente tem que enriquecer um pouco mais, né? E esses modelos de inteligência artificial, eles nos permitem avançar rapidamente. Eu vou fazendo pequenas inferências, pequenos exercícios, pequenos testes que eles me dão resultados. Eu posso comparar com a realidade. Eu não preciso ficar preso a uma grande modelagem, né? Desde que eu consiga colocar alguns dados para dentro. O segredo é ter dados para trabalhar e a coisa funciona. E o interessante, né, é que como a gente tem essa datificação que a gente chama, né, que é você transformar todas essas nossas interações do cotidiano em dados, hoje se torna muito fácil você conseguir sistematizar essa coleta, né?
Porque hoje, por exemplo, se alguém vai pedir um lanche através... isso vai acontecer através de um aplicativo. E esses dados, eles vão ter trafegado por ali, né? Então, acaba se tornando muito mais fácil, né? Muito mais acessível você trabalhar com esses dados. Mas eu também gostaria de... Bom, eu sou de humanas aqui, sou a pessoa mais da área de humanas. Também gostaria de trazer uma outra perspectiva para essa nossa conversa aqui, que está tão interessante, né? Que são os impactos da inteligência artificial no mundo do trabalho, né? E o quanto é importante a gente conduzir essa transição com responsabilidade, né? É o que gera ansiedade, né? Exatamente, pessoas, né? porque isso é uma coisa muito interessante. Todo semestre os alunos me perguntam: a inteligência artificial, enquanto programadora, vai me substituir? Né? E muito se compara isso com o que aconteceu na Revolução Industrial, né? Porque a gente está passando por um momento similar, né? Revolucionário. Então, eu acho que é muito importante que as empresas, nesse momento, peguem na mão dos colaboradores, né? E também ajudem a fazer essa transição, né? E sem que isso imputa medo, né? Nessas pessoas. Esse eu acho que é um ponto muito interessante. Mas outro aspecto também que é bacana é que como está sendo difícil lidar com essas mudanças que a inteligência artificial trouxe. Porque depois do ChatGPT, eu, enquanto professora, curiosamente, a qualidade do código dos meus alunos subiu consideravelmente. Coincidência, né? Coincidência. O teu trabalho tá bem, prof. Como é que a gente vai saber que o aluno fez de fato aquele trabalho? Né? Como é que a gente lida com isso? Será que a gente aceita que agora, assim como a gente ganhou os motores de busca aqui no Google para fazer pesquisa muito mais facilitada, né? Quem for mais das antigas teve que decidir estudar, fazer mestrado, doutorado, tinha que viajar para visitar a biblioteca, né? Com o Google você conseguiu ter uma facilidade. Agora, na educação, será que a gente aceita que não tem como impedir que o aluno utilize inteligência artificial? Ou será que a gente precisa ter essa conscientização, né? De ensinar o aluno, olha, essa avaliação... E também é muito difícil conduzir um processo avaliativo que garanta que o aluno não fez aquilo, né? Aí você acaba muitas vezes dependendo da ética do aluno, então são vários desafios que chegam. Se nós depender só da ética, vai ser difícil, né? É difícil. Mas eu acho que a parte boa é que se ele tiver essa inteligência e ele se apoderar dela, aí ele vai muito longe. Eu acho que é isso que fica, né? Com certeza. Esse é o profissional do futuro? Eu acredito que sim. Eu acho que é inevitável essa questão de que... Porque esses recursos, eles chegaram para ficar, né? A gente está nesse ponto de inflexão, é verdade que a gente não sabe muito bem como é que ele vai se encaixar nas nossas vidas. Mas a verdade é que depois que a tecnologia chegou, ela é inevitável, né? A gente vai ter que considerar que, pelo menos mais do ponto de vista de professor, eu acho que a gente vai ter cada vez mais considerar que os alunos vão utilizar esses recursos. E as nossas avaliações vão ter que ser baseadas no fato de que os alunos têm acesso a esse recurso. Rodrigo, porque agora eles chegam mais alto, né? Rodrigo, tu como professor dessa pós, por exemplo, mas também como amigo aqui da Eduarda, como é que tu acalma o coração dela em relação a esse dilema ético e o que vai ter que ser a educação no futuro breve? Eu tenho duas visões complementares aqui. A primeira é a seguinte: todas as empresas com quem a gente tem trabalhado no Brasil inteiro, que já avançaram um pouquinho, elas têm deixado de se preocupar com a substituição do profissional para olhar para quais são as competências que nós precisamos desenvolver hoje. Boa. Eles fizeram essa ponte já e eu acho que essa é a ponte vencedora. Começa por aqui. A segunda questão, que eu acho que assim, faz eco também, porque eu me preocupo muito com as pessoas, porque se a cultura não muda, a IA não resolve. Os dados não resolvem, nada acontece. Né? Agora, a partir do momento em que a gente consegue construir uma percepção junto com as pessoas de que aprender sem a inteligência artificial, sem as ferramentas, é o primeiro passo e que depois as ferramentas elas vêm para aditivar o desenvolvimento, a gente motiva as pessoas a fazerem esse caminho. E é um grande desafio que a Eduarda traz, porque a gente percebe que virou a solução fácil, né, Eduarda? Eu jogo lá, ou no ChatGPT, ou num Copilot, numa ferramenta qualquer, pego a resposta que der e já passo para frente. Eu nem analiso. E ao não analisar, eu estou deixando de aprender a desenvolver as minhas faculdades tão necessárias. Então eu acho que a pauta tem que ser essa, assim, né? Incluir a inteligência artificial na jornada de aprendizado e não trocar
por etapas que já existiam, né? Porque se O perde Vômito e o Paulo estão aqui assim. Vai, Não, Vômito. porque se perde, né, na questão de que quando eu uso a inteligência para fazer aquilo que eu tenho que fazer, ou pelo menos analisar, eu vou criar uma dependência tamanha que eu não vou mais precisar pensar. E aí, Isso é muito perigoso, né? se eu não preciso pensar, eu posso ser substituído facilmente. Estou se a gente for olhar descartado. para o lado humano, né? E se nós for olhar para a questão escola, né? Vamos pensar faculdade, MBA. Não, em qualquer âmbito da Qualquer escola, âmbito, né? né? Da trajetória. Eu já venho usando faz um tempo dentro de sala de aula, né? E muitas vezes eu passava dados, assim, tipo uma questão de projeção de vendas, né? E largava um relatório lá e pedia para o pessoal, analisem, tirem os insights de vocês, né? Agora, depois de um certo tempo, né? Cada um com suas conclusões, analisa agora, pede para o ChatGPT, bota na visão analítica dele, te dá uma análise muito mais detalhada, mais completa, né? E qual é teu papel agora, né, na visão de administrador, né, na faculdade de administração? Qual é teu papel de gestor? Tu vai concorrer com a IA para fazer essa análise ou tu vai começar a fazer agora, a partir disso, começar a buscar as informações adicionais? O que mais eu preciso tomar decisão? O porquê que o preço aqui está maior ou menor? Ou por que eu vendi mais aqui nesse mix de loja aqui ou menos lá? E isso vai despertar outras necessidades. E aí a IA de novo ela pode complementar muito, a ciência de dados pode complementar. Eu entendendo o que eu posso extrair disso, vai me habilitar a ser um profissional muito melhor e vai trazer muito mais retorno, né? Porque se a gente parar para olhar, o mundo mudou, não volta mais. E o mundo, ao mudar para essa visão agora cada vez mais forte com a IA, as empresas precisam inovar. E a inovação ela é diária, ela tem que acontecer. E aí, muito bem, é cultura, é um planejamento, é tu pensar dessa maneira. E a proposta muito é desafiar as pessoas, começar a entender que isso não volta mais, que o dia a dia agora é esse, e que não é só eu como profissional, é eu como empresa tenho que estar muito preocupado. Onde é que eu vou estar daqui a 2, 3, 5, 10, 15 anos? Porque o mundo está se transformando, né? E ao se transformar, se eu não tiver velocidade, se eu não tiver agilidade para estar junto, eu não vou conseguir chegar, né? Eu acho que talvez esse seja o maior desafio, né? Não é só olhar para a visão que vai poder usar, sim, vai usar, obviamente vai usar, né? É ensinar a tirar benefícios desse uso e não se tornar talvez um dependente, né? Nesse sentido, né? Fala, Paulo. Pontuou muito bem. Eu vou trazer uma historinha aqui que é bem legal da Segunda Guerra Mundial, que é o seguinte, né? É sobre o não dado. E é sobre a questão do administrador ver o que a IA não está vendo no momento. E é assim a historinha. Eles analisavam os aviões que voltavam da guerra, né? E daí eles viam assim, poxa, os aviões lá estavam cheios de bala nas asas dos aviões, né? Isso é bom. E daí a pergunta é, aonde que eu tenho que pôr mais fuselagem, né? Dentro do avião deles, onde tu olhar isso, tu vai dizer assim, põe nas asas, né? Mas aí que tá o ponto, tu não tá olhando os aviões que caíram e ficaram lá no meio da guerra. Então tu tinha que talvez estar pondo no corpo do avião. E daí eu faço a mesma analogia para o administrador que tá lá na frente da empresa, que é o que eu não tô olhando, o que eu não tô informando pro ChatGPT, o que eu ainda só vendo na minha visão aqui 360 que eu tenho, que eu não tô pondo ali, o que eu tô deixando passar. Sabe? Eu acho que isso é o nosso papel como ser humano frente às inteligências. Sabe? E essa é a próxima onda, né? Porque a gente viveu uma onda dos assistentes ali em 2023 para 2024, em que as pessoas conseguiram ter mais informação em menos tempo. Agora a gente está vivendo a época dos agentes de inteligência artificial, em que as pessoas conseguem automatizar tarefas. A próxima onda, que já está acontecendo, mas que vai ganhar corpo em 2026, 2027, é o contexto, né? A inteligência contextual. Em cima da inteligência artificial, conseguir dar mais contexto para trazer informações e tomar decisões mais alinhadas com o que eu preciso. E aí os dados são fundamentais. E a gente tem lá uma formação de inteligência artificial, uma formação de dados, que é o ouro para quem conseguir construir isso nesse tempo, né? 2025, 26, 27. Isso conecta também, eu sou das analogias, né? Do voo de galinha eu gosto, né? Quando tu não faz uma boa infraestrutura, tu não faz um bom arcabouço de dados, tu faz o que é voo de galinha nas empresas, né? Tipo assim,
Agora vamos todo mundo usar ChatGPT, agora baixou a lei, ChatGPT para lá. E daí o que dá é tu dá aquele voo assim e tu não consegue alçar voo mesmo. Só dá aquele voo de galinha que tu logo cai ali na frente. Por quê? Tu não tem uma boa base de dados, tu não organizou a cultura, tu não definiu o profissional que vai usar, tu não definiu os projetos que tu vai atuar. Então, acho que conecta isso também, tudo isso. Perfeito. A gente não sabe o que a gente não sabe, né? Esse é o grande desafio que nos dá ansiedade, assim. Mas eu sou extremamente encantado com o que a gente está vivendo e ocupado, não pré-ocupado exatamente, mas ocupado de viver isso de uma forma mais intensa e mais saudável para o negócio, né? Mas dentro dessa perspectiva, essa ansiedade é inevitável em algum ponto, mas a alegria de estar tocando a pontinha dessa transformação do que ela já é capaz de produzir na minha vida, na minha performance, na minha assertividade, na qualidade do meu trabalho, usando de uma forma inteligente e a meu favor, né? Verdade. Fantástico essa transformação que a gente está, esse limiar de eras que a gente está vivendo. É porque ao mesmo tempo que gera medo, por outro lado também é um privilégio, né? Da gente tá nessa ponta aí, nesse momento, né? A gente puxando essas primeiras cordinhas e preparando, né, o terreno como vai ser para as próximas gerações. E também a gente pensa na responsabilidade, né? Que é isso, e como a gente precisa conduzir da forma certa, né? Porque, bom, puxando novamente para o lado das humanas, né? Porque a inteligência artificial, ela também vai impactar a nossa identidade, né? Porque nesse momento em que a gente vive, a nossa identidade se confunde com o trabalho, se confunde com a nossa profissão. Porque é muito fácil perguntar assim, quem é você? Muita gente vai responder, eu sou programadora, eu sou engenheiro, eu sou psicóloga. Porque o que a gente faz se confunde muito com o que a gente é. E quando você tem inteligência artificial fazendo certas coisas por você, você se pergunta assim, tá, mas pra que eu sirvo, né? Então vai ter muito esse impacto de identidade que a gente vai sentir, né? Então são tantas mudanças e a gente tem essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo privilégio, né, de puxar essas mesmas cordinhas, né? Então é um momento bem interessante que a gente tá vivendo. Até tava comentando hoje em dia, brincando com uma amiga, né, de que a gente tá cansado de viver eventos históricos, né? Porque nesses últimos anos aconteceram tantas coisas, né? É um momento, como a gente tava comentando, ao mesmo tempo é um privilégio, mas a gente também tem várias responsabilidades, né? Mas é porque é um momento de transformação fusiva, né? Exatamente. Constante. Eu quero, antes de me despedir dos nossos convidados especiais dessa noite, rodar um vídeo para que todos nós possamos olhar para ele com esse olhar instigante que eles nos deixaram e que, de alguma forma, esse vídeo foi notícia nacional há alguns meses atrás, quando ele foi veiculado. E todo o processo que funcionários da prefeitura dessa cidade, o Lilópolis, no norte do Brasil, criaram desde o roteiro. Vamos rodar ele, depois a gente conversa sobre ele. Por favor, roda para nós, por favor, Natan. Aí, meu povo, prepara o coração que o nosso circuito cultural tá chegando. Fica ligado que já começa dia 27. Com o concurso interestadual de quadrilha. Dia 28, a pergunta que não quer calar. Quem será a nossa rainha da cavalgada? Dia 29 é nosso dia, pessoal. Prepara a comitiva que de manhã tem cavalgada. Chama! E as atrações, mana? Cadê? Calma, mulher. Relaxa, que a prefeitura vai soltar tudo no Instagram logo, logo. E aí, meu bem, gostou? Esse é o nosso circuito cultural. Prefeitura de Ulianópolis, uma cidade de todos. Foi ontem que um VT como esse custava R$1 milhão para produzir, mais R$1 milhão para veicular ele. Bom, a mídia espontânea que esse vídeo gerou, com certeza passou de alguns milhões de reais. Qualidade de comunicação lá para a prefeitura de Ulianópolis, com certeza foi um evento arrebatador. Esse vídeo foi totalmente realizado, do início ao fim, pela inteligência artificial, né? Do roteiro, da ideia, da ideação, de cada um dos personagens, de cada texto, de cada voz, tudo totalmente criado por um profissional que soube muito bem lidar com ferramentas, sabia muito bem o que estava fazendo, porque foi um processo de construção que ele vem realizando nos últimos meses, não é anos,
E claro, daí o vídeo tem a questão de muitos testes, de cerca de 80 vezes a edição para ficar como ele tinha que ser, para ter esse realismo que a gente está enxergando ali. Mas é algo que me instigou muito, porque eu acompanho marketing, comunicação há muitos anos, e é difícil ver uma peça tão bem feita com gente fazendo. E a IA, com uma pessoa fazendo, ela atingiu essa perfeição. Assim. Então, é desafiador, é instigante, é lindo as oportunidades que se revelam assim, diante da gente. E eu estou muito feliz com a participação de cada um de vocês aqui hoje, para nos trazer essas provocações, mas também para nos aquietar o coração, nos trazendo respostas para essas nossas inquietudes, e ela passa necessariamente por essa IA na gestão estratégica que a nossa faculdade INH está oferecendo como um curso de pós-graduação. Quero convidar cada um de vocês a que deixe sua consideração final e que de pronto sintam-se muito à vontade para estar de volta aqui, nos provocando inclusive outras pautas tantas que a gente precisa discutir com os nossos telespectadores, internautas, com as pessoas da nossa região, da nossa comunidade, que tem muito para desenvolver, para aprender a partir disso tudo. Paulo Fernando Benetti, uma honra te receber aqui, muito obrigado pela tua presença. Teu ponto final. Muito obrigado, Rodrigo. Bom, eu queria dizer assim, só agradeço por estar aqui, agradeço por ter tido essa conversa maravilhosa aqui que a gente teve. Para quem não começou a trabalhar nesse tópico em inteligência artificial, tá na hora de começar, já tá chegando atrasadinho, eu diria aqui, mas também não é para se desesperar. Eu acho que a INH formatou um programa muito bem azeitado, muito bem feito, para deixar todo mundo com o coração tranquilo e entrar 2026 aí novos ares, alçando novos voos. Voos muito altos esses, voos né? altos. Mas ao alcance de todos nós. Edson Vobeto, obrigado pela presença, seja sempre muito bem-vindo. Teu ponto final. Muito obrigado pelo convite. Foi um debate assim, muito prazeroso, vamos dizer assim, a gente trocar bastantes ideias, né? E pegando, acho que essa questão da INH propor, então, para a comunidade, né, para todos, aberto uma possibilidade de trazer conhecimentos e aplicações reais, cases, para que possa, então, tirar, vamos dizer assim, desmistificar um pouco a IA, mas principalmente para poder planejar e projetar isso aí dentro do seu dia a dia, dentro da sua organização. Então, fica o convite aí para todo mundo aí, que tenho certeza que vão gostar e vão aproveitar bastante aí para o crescimento profissional e das próprias empresas aí. Eduarda Velho, a mulher das humanidades digitais aqui. Ô, prof, já tem data para começar? Vai começar em abril, né? Agora as inscrições já estão abertas. Então a galera aí que já quiser encontrar lá no site, se inscrever, já pode fazer isso, né? A gente organizou o corpo docente com muita responsabilidade, né? Então vai ser uma formação de ponta do mercado. Exatamente, vai ser uma formação muito bacana, então conto com a galera. A INH está certeira e muito ágil. Deu uma destacada antes, eu quero aproveitar esse momento, me perdoe te interromper, mas para corroborar com o que ele disse antes, com o que está falando. Profissionais de excelência do mercado, o curso na frente, na vanguarda do mercado, porque acho que é nível de Brasil, né? Tu destacava antes, a gente está vendo aqui nascer projetos tão bonitos quanto esse que começaram lá no ano passado, quanto esse começou nesse ano, quanto o que a gente está vindo aí pela frente no próximo ano. Parabéns a vocês por estarem à frente desse projeto, mas sobretudo quem consegue com essa agilidade botar de pé um produto dessa grandeza. Parabéns, professora. Obrigada. Realmente é um privilégio, né, a gente estar nessa vanguarda também, né, fazendo essas contribuições aqui para a nossa cidade também, que é importante a gente ter esse ponto de vista, né. E, bom, a gente vai pavimentando esse caminho, né, e a gente vai, com o tempo, a gente vai conseguindo dar conta dessas incertezas, né. Então, esse MBA, né, que a gente está planejando, ele visa dar conta, né, desse nicho que é tão importante, né, dessas intersecções entre a área de dados, essa área de negócios, da comunicação digital, né. Então, a gente busca essa contribuição, né, com esse programa. Bem, Rodrigo de Castro, obrigado pela presença. Seja sempre muito bem-vindo. Não demora tanto tempo a voltar, por favor. Prometo. Ponto final, Rodrigão. Rodrigo, amigos, um prazer essa conversa aqui hoje. No ano passado, eu trabalhei em 6 programas de inteligência artificial espalhados no Brasil inteiro para montar esses programas. Da INH foi o único que tomou o cuidado desses que eu participei, de colocar
casos de mercado para compor a grade. Então eu quero convidar todos que conheçam o MBA de Inteligência Artificial, o MBA de Dados da INH, porque ele está assim uma primazia, tá? De realmente grande qualidade, não tem desculpa para não aproveitar. E quero convidar também a todos para assistirem o Future Talks, que é o nosso videocast sobre inteligência artificial e negócios, que está rolando aí toda quarta-feira, e é totalmente gratuito, não fala de produto, ele fala mesmo de como as empresas conseguem usar inteligência e dados no dia a dia. Maravilha, um programa de 1 hora aqui que foi 1h10, mas que eu não vi passar. Eu sou um telespectador sempre muito privilegiado de estar no meio dessa turma aqui, agradecendo essa bancada maravilhosa nessa sexta-feira, na técnica o Brunão e o Natan, mas sobretudo o carinho da tua audiência, um convite para que a gente curta a nossa região esse fim de semana, muita coisa legal rolando, último fim de semana de Festa das Rosas, e a gente se encontra aqui na próxima segunda-feira. Próxima segunda-feira não sou eu sentado aqui, tá? Tudo News vem apresentar o nosso Estação Hamburgo, né? Eu sigo na 7ª semana do meu curso, mas na próxima terça-feira de volta, a partir das 20 horas com vocês. Até lá!